obrigado. Um agradecimento especial ao senador Paim pela oportunidade, pelo convite endereçado à Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, que sempre tem tido a oportunidade de estar presente para debater aquela que é a legislação de maior impacto no mundo do trabalho das últimas décadas. A gente pode dizer que teve o primeiro impacto grande com o advento da CLT em 1943, e depois dela um dos maiores impactos que nós sofremos é justamente com a aprovação da Lei 13.467. E eu gostaria, cumprimentando a mesa, de dizer que aonde a Ana Marta tem participado dos debates, uma preocupação tem se tornado premente. A gente notar que alguns trabalhadores não sabem, não conhecem e ainda não tomaram consciência da quantidade dos impactos na sua vida cotidiana, na sua vida de trabalhador, a partir de novembro de 2017. E isso é extremamente preocupante. Isto é, quando o próprio trabalhador, é ele o principal destinatário da Lei 13.467, não conhece como vai ficar a sua vida em pouquíssimos meses a partir de agora. Então, uso a oportunidade dessa audiência pública, ouvi os que me antecederam, talvez alguns pontos serão repetitivos, mas vou procurar contribuir com outros pontos que não foram referidos até agora, com essa finalidade, qual seja a de procurar esclarecer os trabalhadores, desconstruindo aquele discurso que foi repetido várias vezes, de que a reforma não retira direitos dos trabalhadores. A reforma retira e não retira poucos direitos, retira muitos direitos desses trabalhadores. Eu vou começar, no primeiro item, mostrando o que era e como vai ficar. Antes, quando o trabalhador, através do seu sindicato, ele fazia uma negociação coletiva, fazendo cedências de cá, cedências de lá, e se chegava a um patamar que os entes coletivos consideravam razoável. Mesmo assim, a Justiça do Trabalho mantinha um papel de guardiã dessa negociação coletiva, porque a Justiça do Trabalho e seus juízes analisavam quando essa negociação coletiva, por exemplo, atingia direitos que os juízes consideram eram direitos inegociáveis da Constituição. Por exemplo, temas relacionados à medicina e segurança do trabalho, mesmo que os sindicatos quisessem negociar, não havia possibilidade de validar isso na Justiça. Isso era antes. Como que ficou agora com a reforma trabalhista? Com a reforma trabalhista, há um dispositivo que proíbe os juízes de analisarem os acordos ou convenções coletivas de trabalho sob o ponto de vista da justiça desse acordo. Se ele agride ou não agride direitos básicos, porque diz que os juízes só podem analisar o acordo ou convenção coletiva de trabalho baseado em elementos do negócio jurídico. Isto é, como se o juiz estivesse analisando um contrato privado, um contrato qualquer, e não um pacto que envolve a vida dos trabalhadores. Antes, por exemplo, se o trabalhador se sentisse lesado por algum direito, ele tinha o prazo de 2 anos para reivindicar a reparação na Justiça do Trabalho, desde que ele observasse 5 anos anteriores à data do ajuizamento. Embora isso ainda permaneça, há um dispositivo ali que diz o seguinte: se na execução trabalhista, em que o trabalhador ganhou a ação, e durante a execução desses direitos, na busca por patrimônio da empresa que eventualmente sumiu, do sócio que desapareceu, se passar 2 anos sem conseguir patrimônio da empresa, vai ser decretada a prescrição dessa ação. É o famoso trabalhador ganhou, mas não levou. É um dispositivo previsto atualmente na reforma trabalhista e que não existia antes da Lei 13.467. Ao contrário, os juízes resistiam bravamente na aplicação da chamada prescrição intercorrente, agora está previsto na lei. Além disso, antigamente, os trabalhadores tinham computadas como horas de jornada aquele tempo que ele permanecia na condução oferecida pelo empregador nos locais de difícil acesso, não fornecidos pelo transporte público. Afinal de contas, ele estava sendo transportado com a finalidade de trabalhar para trabalhar, como condição para trabalhar. Isso era computado na jornada, para saber se depois havia excesso de 8 horas diárias e 44 semanais, as chamadas horas em itinerário ou horas de trajeto. Elas simplesmente foram eliminadas da CLT a partir do advento da Lei 13.467. E aqui
é um jeito não dito, mas velado, de atingir contribuição previdenciária. Porque como as horas de trajeto eram horas de trabalho, as remunerações excedentes a partir disso serviam de base contributiva para a Previdência Pública. Agora, quando você elimina o direito, elimina o pagamento remuneratório, também elimina a base de contribuição previdenciária. Além disso, o banco de horas, o tão falado banco de horas, agora o trabalhador pode negociar individualmente com o empregador, o que é sempre um risco. Na medida em que nós sabemos que o trabalhador não tem o mesmo poder de negociação direta com o empregador. Ele pode, em diversas ocasiões, sofrer pressão para aceitar banco de horas e banco de compensação pelo simples fato de poder estar ameaçado de demissão. Além disso, esse banco de horas, digamos, negociado por escrito, pode estabelecer uma compensação de jornada de até 6 meses, o que significa trabalhadores sendo colocados para trabalhar em situação de exaustão, um excesso de jornada. E nós já sabemos que o excesso de jornada está diretamente relacionado também aos acidentes e às doenças profissionais, o que de forma, de novo, não direta, mas velada, impacta a Previdência Pública. Também por mero acordo individual, pode-se estabelecer uma jornada, uma escala de 12 por 36, que eu já sei, por exemplo, que os vigilantes dessa casa e outros vigilantes já estão até acostumados com a jornada 12 por 36. Faz parte até da especificidade dessa categoria. Uma situação é essa. A outra é a generalizar o 12 por 36 para qualquer categoria, para qualquer circunstância, para qualquer tipo de setor produtivo. E isso por mera negociação. E não bastasse isso, na jornada por 12 por 36, depois de uma longa experiência no judiciário, os tribunais começaram a considerar que mesmo na jornada 12 por 36, o trabalhador tem direito ao intervalo intra-jornada mínimo de 1 hora, tem o direito de descansar, tem o direito de se desconectar minimamente do trabalho, por uma questão de saúde mental, inclusive, do trabalhador. E hoje, com a reforma, o tal do horário do intervalo pode ser indenizado. Indenizado. Você não usufrui, recebe um dinheiro a mais, mas esse dinheiro, que jamais vai compensar a sua saúde que está envolvida nisso, não serve de base para contribuição previdenciária. Bem, não bastasse esses aspectos, nós temos inúmeros casos na Justiça do Trabalho em que se discute perdas e danos morais, perdas e danos existenciais, diversas perdas e danos que nós sabemos ou chamamos de dano extrapatrimonial, dano que o trabalhador sofre no ambiente de trabalho ou em razão dessa condição. Sabendo disso, a reforma traz alguns aspectos muito difíceis na reparação ao trabalhador lesado. Um dos aspectos é dizer que o titular desse direito é exclusivamente a pessoa física ou a pessoa jurídica, dando a entender que o sucessor do trabalhador, o herdeiro do trabalhador, o viúvo ou a viúva do trabalhador não seriam titulares desse tipo de direito para reivindicar na Justiça do Trabalho, quando até então eles eram titulares, o viúvo, a viúva, os sucessores, os filhos do trabalhador que, por exemplo, viesse a falecer em razão da condição de trabalho. Ainda nessa mesma situação, quanto à indenização, se estabelece que a pessoa física é titular do direito, diz quais direitos, mas não fala de direitos básicos da Constituição, como o direito à vida. Quer dizer, o trabalhador não teria direito à vida? Aos sigilos bancário, de dados, de telefônico, o trabalhador não tem direito também aos sigilos? Não fala nada de liberdade religiosa. Quer dizer, o trabalhador também não tem direito à liberdade religiosa no campo do trabalho, pode ser agredido nesse aspecto também, sem que isso seja considerado direito tutelável. Antes era, atualmente simplesmente se silenciou sobre esses direitos. No outro aspecto, ainda sobre o dano, se tenta estabelecer um teto de indenização a ser pago à vítima vinculado ao salário do trabalhador, como se a moralidade de alguém ou seu aspecto existencial tivesse alguma relação, a sua dor ou seu sofrimento, tivesse alguma relação com o valor do seu salário. É uma tentativa também de diminuir ao máximo o campo indenizatório em favor do trabalhador ou em favor das suas famílias. Além disso, já foi dito aqui mais de uma vez, mas é importante frisar, atualmente se generaliza a tal da contratação do autônomo, chamado autônomo exclusivo, ampliando os contratos precários de trabalho.
e tentando fazer com que a Justiça do Trabalho, mesmo nas situações de autônomo exclusivo, não reconheça a existência de vínculo de emprego, vale dizer, não entregue a esse trabalhador os chamados direitos básicos previstos na Constituição. Então, o trabalhador empregado hoje, ele não tem garantia nenhuma de que a partir de novembro ele não vai ser demitido e recontratado numa modalidade precária dessa de trabalho. E numa modalidade precária que também atinge a contribuição previdenciária. E uma modalidade precária que tenta amarrar, amordaçar o juízo do trabalho quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego e o reconhecimento dos chamados direitos mínimos aos trabalhadores que necessitam viver do seu trabalho. Ainda na mesma linha, prevê, já foi falado nessa mesa, mas nós temos que repetir 1000 vezes, a história da contratação intermitente, sem nenhuma garantia da quantidade de horas mínimas de trabalho. O trabalhador sai da sua casa com todos os problemas de mobilidade urbana que isso representa hoje em dia. Se desloca 2, 3 horas para o trabalho sem garantia de que vai trabalhar um mínimo de horas naquele dia e receberá exclusivamente pelo número de horas trabalhadas. E mais, nessa situação atual do trabalho intermitente, ele não está vinculado a um único setor específico ou uma peculiaridade de algum setor econômico brasileiro. Ele pode se generalizar como um regime de trabalho no Brasil, com toda a precariedade que está envolvido e, claro, o empobrecimento dos salários. Eu também ouvi nessa mesa algo que me preocupou bastante, que é a ideia de que essas situações de agressões da Lei 13.467 podem ser resolvidas na Justiça do Trabalho, podem ser resolvidas pela interpretação dos juízes. E isso me preocupa bastante, colocar agora na mão e nas costas do Judiciário brasileiro a única alternativa de solução desses problemas gerados pela Lei 13.467. Isso porque, pelos termos da atual lei, também estão dificultados os acessos à justiça. Está dificultado o benefício da justiça gratuita, por exemplo, para os trabalhadores que não tenham condições de ajuizar uma ação na justiça. Também está previsto que para aqueles casos ambientais, que são casos importantes na Justiça do Trabalho, de insalubridade, periculosidade, acidentes do trabalho, adoecimentos profissionais, se eventualmente o trabalhador não tiver um laudo favorável, vai ter que pagar o laudo para o perito. Eu imagino o trabalhador se arriscando nesse nível numa ação judicial. Também está previsto na reforma que se o trabalhador imaginar, e é discutível, o processo é isso, é discutir os dois lados. Se ele imaginar, e ele imagina de boa fé, que tem direito a 8 itens, e eventualmente sucumbir em alguns itens, por falta de prova, uma testemunha que não comparece, um documento, enfim, ele pode ter que pagar honorários advocatícios para outra parte. Esse conjunto, que às vezes não tem sido muito falado, mostra que nós não podemos imaginar que a solução para todos esses problemas vai ser simplesmente propor uma ação na Justiça do Trabalho. Na medida em que a própria ação na Justiça do Trabalho foi cruelmente dificultada pela Lei 13.467. Um colega que me antecedeu, e eu cumprimento por isso, falou do necessário diálogo social entre todos os envolvidos no mundo do trabalho. E isso vale dizer a representação de trabalhadores, a representação de empregadores e a representação do governo e as suas instituições formais. Diálogo social foi tudo o que não aconteceu durante a tramitação que levou à aprovação da Lei 13.467. Mas tendo nessa mesa uma representação com a vontade de ouvir o que há para ser ouvido, cedido sobre a reforma, eu gostaria de dizer que no setor de comércio e serviços, pode ser um dos setores imediatamente mais atingidos pela Lei 13.467. Às vezes eu fico até com a impressão que é quase como se a reforma fosse feita para esse setor. Atingirá outros setores, é verdade, mas atingirá o setor de comércios imediatamente. A ampliação do impacto da terceirização de serviços, a ampliação da possibilidade do trabalho intermitente, o excesso de flexibilização de jornada com impacto na saúde e na segurança dos trabalhadores,
o excesso de foco na remuneração por produtividade, acirrando competitividades individuais entre os próprios trabalhadores e atingindo a solidariedade entre eles, inclusive no campo do direito coletivo. E, claro, quando se aumenta, por exemplo, a terceirização, que é um dos aspectos também claros dessa reforma, avançando para a atividade fim, há uma contradição sobre aquilo que o setor empresarial pretendia e aquilo que será entregue. O setor empresarial sempre disse, com razão, que era necessário buscar maior produtividade do setor brasileiro. Era importante a produtividade. E a reforma parece construída por uma ideia de produtividade. Todavia, todos os números que nós conhecemos mostram que contratos precários de trabalho são contrários à ideia de produtividade, exatamente porque eles possibilitam uma alta rotatividade de trabalhadores e de empregadoras, das pequenas empresinhas. Então, alta rotatividade de trabalhadores, alta rotatividade de pequenas empresas, é contrário à ideia de produtividade, que era aquilo que validamente era buscado pelo setor produtivo brasileiro. Se apresentou um problema, vai-se agora ter como suposta solução a apresentação de mais problemas ainda. Portanto, nesse cenário, eu estou apresentando para os senhores, gostaria também de complementar, porque também foi dito nessa mesa, a questão do inadimplemento das empresas intermediadoras de trabalhadores, das empresas terceirizadas, foi o que eu ouvi aqui nessa mesa. Também ouvi como solução que o Ministério Público do Trabalho fará alguma coisa e que a ANAMATRA fará alguma coisa. É lógico que, como instituições formais, nós jamais vamos nos furtar ao trabalho que a Constituição nos lega. Agora, o que preocupa é imaginar que a solução para todos os problemas da terceirização é sempre uma ação judicial. E isso precisa ser pensado antes. Não é possível que o pagamento dos terceirizados aconteça apenas quando a Justiça determina. Não é possível que só quando a Justiça determina bloqueio do valor das empresas é que os trabalhadores possam receber salário do mês, férias ou 13º. Alguma solução para isso deve ser encontrada que não seja apenas as inúmeras ações, incontáveis ações trabalhistas diárias que nós recebemos para saber daquilo que nós já conhecemos, o inadimplemento contumaz do setor da terceirização. Portanto, meus amigos e minhas amigas, eu acho que o momento é de esclarecer, o momento é de preocupar, não é momento de esperanças. O momento aqui é um momento grave, para considerar que a Lei 13.467 retirou direitos, dificultou o acesso à justiça, vai piorar a condição social dos trabalhadores, a médio prazo atingirá a produtividade das empresas, atingirá ainda o patamar de segurança social do conjunto da sociedade, com reflexos nas áreas penal, previdenciária e familiar, no mínimo. Muito obrigada. Bem.